de 2 anos. Não tem problema, vai ter que juntar no mínimo 3 contratos de 2 anos, nem que um ainda não tenha sido ah, vencido. A gente já vai ver a questão do prazo para ingresso com a ação de renovação. Mas a questão é que, além de ter um contrato formal, escrito, com prazo determinado, o conjunto de tempo pretérito desse contrato ou do conjunto de contratos que você tenha seja de no mínimo 5 anos. E, finalmente, que o locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. O que significa isso? Significa que você não ficou mudando de área de atuação. Você primeiro montou um pub, não deu certo, transformou numa lancheria, não deu certo, transformou numa estofaria, transformou numa lan house. Peraí, você não tem clientela a ponto, você não tem prazo, você não tem direito de inerência, você não pode alegar que simplesmente já tem um nome consolidado ali, porque afinal, apesar de ter continuado no mesmo ponto, você variou 3, 4 vezes de atividade naquele período. Então, você tem que permanecer no mínimo 3 anos na mesma área de atuação, na mesma atividade. Então, juntou isso, vocês têm direito à renovação compulsória do contrato de aluguel. Quer entrar com renovação compulsória do aluguel, então? Artigo 51 da Lei de Locações de Estabelecimento. Olha só, contrato celebrado por escrito e prazo determinado, com tempo pretérito mínimo de 5 anos, na mesma área de atuação por no mínimo 3 anos. Eu sei que parece complexo nesse momento, mas é uma coisa bem tranquila. E aqui eu reitero, sempre tenham muito cuidado em fazer tudo direito desde o começo da relação. Contrato, objeto, área de atuação, tudo bem estabelecido, tudo bem detalhado. Possibilidade de arrendar, possibilidade de locar, de sublocar, possibilidade de alterar a destinação. Tudo isso tem que ser pensado, pessoal, na hora de celebração do contrato. A mudança de área de atuação, quais as áreas são possíveis, quais as áreas não são possíveis, a viabilidade de divisão do ponto. Muitas vezes a gente vê uma empresa que não está indo muito bem e acaba que o empresário faz o quê? Ele divide o ponto com outra pessoa. E aí, pode, não pode? O ideal é já definir isso no contrato de locação. Então, só para antes de avançarmos ficar bem claro, nós já vimos hoje a questão da subrogação na locação, a questão da cessão de créditos, que ocorrendo o trespasse, quem adquire o estabelecimento empresarial leva tanto o ônus quanto o bônus, os créditos, os recebíveis futuros, e que se aquele que alienou o estabelecimento empresarial for atrás dos credores e por um acaso receber deles e essas pessoas pagarem de boa fé, essas pessoas estão exoneradas e a relação passa a ser com o alienante do ponto empresarial. E vimos ainda que vocês, tendo comprado, tendo adquirido o estabelecimento empresarial e tendo se subrogado, ou mesmo tendo aberto o ponto empresarial ali e tendo celebrado diretamente o contrato, qualquer que seja a situação, vão poder exigir a manutenção desse contrato, ainda que contrário à vontade do proprietário do imóvel, desde que cumpram 3 requisitos: contrato por escrito com prazo determinado, com período anterior de no mínimo 5 anos, sendo que nesse período de 5 anos vocês ficaram no mínimo os 3 últimos anos na mesma área, no mesmo ramo, na mesma atividade. Dito isso, se torna importante nós tratarmos do que? Do prazo. Não adianta vocês terem direito se vocês perderem o prazo para entrar com o pedido de renovação compulsória. Fez o contrato de locação do ponto empresarial.
está ali trabalhando, vai esperar vencer o prazo de locação para começar a rediscutir? Vai esperar tomar uma ação de despejo? Vai esperar acabar, vai esperar receber um pedido de devolução do imóvel? Óbvio que não. O artigo 51, parágrafo 5º da Lei de Locações trata desse ponto também, do prazo para ação renovatória. Imagine a situação: vocês têm um contrato de locação ali, já estão há 8, 9, já estão quase 10 anos, 9 anos no ponto, e aí estão cientes de que o contrato está para acabar, o período de validade do contrato já está para acabar, entram em contato com o proprietário do ponto, do prédio, e dizem: olha, nós gostaríamos de permanecer no imóvel, temos que discutir se o aluguel permanecerá o mesmo, as obrigações, uma reforma e tal, se dá para nós fazermos a reforma, se dá para o senhor fazer, se a gente faz e abate do valor do aluguel, enfim, gostaríamos de conversar. E o proprietário do prédio, depois a gente conversa, e vai empurrando. Vocês vão notificando, vão dizendo que tem interesse, etc. Vão chamando a atenção que o prazo está correndo. E ele está ali, olha, tranquilo, não se manifesta. Pessoal, não deixem o prazo bater na porta. Não deixem o prazo vencer. Se vocês cumprem aqueles requisitos que nós acabamos de ver, entrem com uma ação renovatória. Vocês têm prazo para isso. O último ano é o elemento central aqui. Então, do direito à renovação decai, perde o direito aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano e de no máximo até 6 meses, no mínimo anteriores à data da finalização do contrato em vigor. Significa o quê? Que vocês têm entre 12 e 6 meses para entrar com a ação renovatória. Se perdeu esse prazo, decaiu do direito, morreu o direito de vocês. Chama atenção mais uma vez: do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano. Então, quer dizer, tu tem um contrato de locação de 10 anos, fechou o 9º ano, está ingressando no 10º ano, já começou a contar o prazo para entrar com a ação renovatória. Já pode notificar o proprietário de que tem que renovar. Ele não deu conversa, faltam 12 meses para vencer o contrato, vocês têm 6 meses para dar entrada nessa ação. Então, no último ano, vocês têm 6 meses para dar a entrada, senão decaiu do direito. E aí vai ter que ficar na base da negociação direto, e aí cria-se uma dificuldade muito maior. Aqui vocês têm direito à renovação compulsória. Perdeu esse prazo aqui, decaiu, já era. Então, pessoal, já cria uma nova dificuldade. Não deixem para a última hora. Bateu 9 anos, completou os 9 anos, tem mais 1 ano de contrato, já entra com a renovatória, caso o proprietário não esteja dando conversa, caso a família, enfim, caso qualquer outra pessoa que esteja à frente, imobiliária, gestora, fundo de investimento, enfim, não estiver dando prioridade. Não durmam, o direito não socorre aqueles que dormem. Então, para a aula de hoje, nós fechamos 3 tópicos, pessoal. Revimos a parte de locação, subrogação nos direitos de locação, vimos a questão da cessão de créditos e vimos a questão da renovação compulsória de aluguel, ok? Para a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os direitos do proprietário do estabelecimento. Por quê? Porque muitas vezes o proprietário do estabelecimento pode estar precisando do prédio para algo de seu próprio interesse. Então, nosso objetivo no próximo encontro é tratarmos dos limites para a retomada do imóvel. Quais são as razões que permitem ao proprietário recuperar o imóvel que lhe pertence? Muito obrigado por enquanto e nos encontramos no próximo encontro. Salientando, em instantes nós nos encontramos numa aula também
para tirar as dúvidas e para ampliar o debate. Certo, minha gente? Muito obrigado pela atenção.